Olá, meu nome é Leonardo Reis e, sob orientação do professor Jacques e colaboração da doutoranda Priscila Diniz, irei falar com vocês a respeito das doenças alérgicas e imunes. Nesta aula, vamos aprender a identificar pacientes com histórico alérgico, reconhecer alterações na mucosa bucal resultante de uma reação alérgica e planejar o tratamento adequado para pacientes com alterações imunológicas e reconhecer e tratar os sinais e sintomas de reações alérgicas agudas. Nossa aula será dividida nos seguintes tópicos: definição, os tipos de hipersensibilidade, a fisiopatologia de cada uma delas, as reações alérgicas às drogas, como a estomatite medicamentosa, a reação liquenoide semelhante ao lúpus e ao pênfigo, angioedema, estomatite alérgica de contato e reação anafilática. A alergia ou reação de hipersensibilidade é uma resposta imunológica exagerada que se desenvolve após a exposição a algum determinado antígeno, ou seja, uma substância estranha ao nosso organismo e que ocorre em indivíduos suscetíveis geneticamente e previamente sensibilizados. Nessa tabela, observamos a classificação sugerida por Gell e Combs. O tipo de reação 1, também chamada de reação anafilática, apresenta como mecanismo imunológico a imunoglobulina E, basófilos e mastócitos. O tipo de reação 2, ou citotóxico, é imunomediado por imunoglobulinas G, antígenos da membrana das células. A hipersensibilidade do tipo 3, ou imunocomplexos, é imunomediada por imunoglobulinas G, antígenos solúveis. Já a hipersensibilidade do tipo 4, ou chamada de hipersensibilidade tardia, é imunomediada por células T. Na hipersensibilidade do tipo 1, os anticorpos reagem rápida e imediatamente à presença do antígeno, como os alérgenos. Presença maciça de mastócitos, basófilos e eosinófilos. Ela é uma resposta imunomediada pela imunoglobulina E e relacionada com o sistema imune humoral, desenvolvida após o segundo contato com o alérgeno. As alergias, em geral, em grande parte das reações de hipersensibilidade são do tipo 1. A atopia é a tendência, geralmente genética, para desenvolver respostas mediadas por imunoglobulina E a antígenos ambientais comuns, como por exemplo o grão de pólen. A hipersensibilidade do tipo 1, ela pode ser imediata ou tardia. Na fase imediata, acontece de 5 a 30 minutos após a exposição ao alérgeno, com a síntese de prostaglandinas, leucotrienos e citocinas. Com isso, há a vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, o espasmo das células musculares lisas e secreção glandular. Na fase tardia, acontece de 6 a 8 horas após o contato com o antígeno com a exudação celular. A imunoglobulina E, que é a mediadora da hipersensibilidade do tipo 1, é um isotipo que contém a cadeia pesada e está presente no soro em baixas concentrações. Porém, os níveis elevados acontecem em condições patológicas, como nas infecções eumínticas e atopias. Ele se localiza predominantemente nos tecidos, onde se liga a mastócitos e basófilos por receptores específicos de alta afinidade.
Na hipersensibilidade do tipo 2, os anticorpos reagem contra antígenos localizados nas membranas das células humanas normais ou alteradas. Ela está relacionada com o sistema imune humoral, mediada por anticorpos IgG e IgM, dirigidos a antígenos na superfície de células ou tecidos. Os determinantes antigênicos podem ser intrínsecos à membrana celular ou assumir a forma de um antígeno exógeno adsorvido à superfície celular, causando a destruição da célula-alvo. Um exemplo é as reações transfusionais, onde ocorrem quando o indivíduo receptor possui anticorpos anti-hemácias do doador. Como foi dito no slide anterior, um exemplo de hipersensibilidade do tipo 2 são as reações de transfusões causadas por erro no tipo sanguíneo. O sistema complemento participa diretamente dessa reação, provocando a lise celular e tornando a célula suscetível à fagocitose e às imunoglobulinas do tipo G. A hipersensibilidade do tipo 3 apresentam antígenos solúveis causada pelo depósito de complexos antígenos e anticorpos em determinados tecidos seguindo uma ordem, como a injeção do antígeno em indivíduos sensibilizados, formação do complexo imune, inflamação no local e o aumento da permeabilidade vascular. Já na hipersensibilidade do tipo 4, está relacionada com o sistema imune celular tardio, de 48 horas a 72 horas após o contato com o antígeno. A resposta imune ela é mediada por células T efetoras específicas a antígenos exógenos inócuos, como os linfócitos T CD4+, ou os linfócitos T CD8+. As lesões aparecem nos locais onde o antígeno penetra. Nesse slide, observamos alguns tipos clássicos da hipersensibilidade do tipo 4. Na primeira imagem, observamos uma dermatite de contato. Na segunda imagem, observamos uma picada de inseto, notando que a lesão aparece no local onde o antígeno é inoculado, e reações de hipersensibilidade do tipo 4 estão relacionadas também à doença celíaca. A partir de agora, vamos aprender a reconhecer algumas lesões ou reações alérgicas e relacioná-las à odontologia. Vamos falar agora sobre reações alérgicas a drogas. As reações mais comuns são xerostomia, a diseusia e a hiperplasia gengival. Porém, pode acontecer também ulcerações e erosões na mucosa bucal, chamadas de estomatite medicamentosa. A estomatite medicamentosa, ela inicia-se após a entrada do alérgeno na circulação, ou seja, após a absorção do medicamento na corrente sanguínea. Ela está associada ou não ao choque anafilático. Um exemplo comum desse tipo de reação pode ser induzida por antibióticos ou sulfonamidas. As lesões observadas na estomatite medicamentosa, elas podem ser isoladas ou em conjunto com lesões cutâneas, urticareiformes ou sinais e sintomas de anafilaxia. Classicamente, ela representa múltiplas zonas de eritema ou ulcerações semelhante a aftas presentes na mucosa bucal. Outro tipo de reação alérgica às drogas bastante comum são as reações liquenoides semelhantes ao lúpus e ao pênfigo.
Elas se assemelham aos seus homônimos clínica, histopatológica e imunologicamente. Os locais mais acometidos são a mucosa jugal posterior e as margens laterais da língua. O cirurgião dentista ele é responsável pelo diagnóstico dessas lesões. Estes devem investigar o medicamento potencialmente agressor a essas mucosas. Deve ser feito a suspensão ou substituição do medicamento, lembrando que isso é feito sob orientação médica. O tratamento inicial dessas reações alérgicas é a suspensão ou substituição da medicação por uma outra medicação com resultados similares. As reações agudas localizadas, elas podem ser tratadas com corticosteroides tópicos e as reações sistêmicas podem ser tratadas com adrenalina, antihistamínicos e corticosteroides. Outro tipo de reação alérgica que comete a cavidade bucal é a estomatite alérgica de contato. São reações ao contato com várias substâncias que podem ser alérgicas ou irritantes primários por natureza. A estomatite alérgica é caracterizada por eritema, edema combinado com a sensação de queimação, perda do paladar e entorpecimento. As lesões vesiculosas são raramente observadas por causa da rápida ruptura. As reações irritativas são geralmente devido à injúria por calor ou química e podem causar eritema, vesículas e bolhas, resultando em erosões dolorosas. A lista de agentes que podem causar reação alérgica ela é extensa, mas a frequência é baixa. Isto provavelmente deve-se a alguns fatores, como o período de contato, muitas vezes pequeno. A saliva tem a capacidade de diluir, digerir e remover muitos antígenos. A presença da ceratinização, a alta vascularização e o alérgeno pode não ser reconhecido. A estomatite alérgica de contato, ela pode produzir algumas lesões orais, como a quelite esfoliativa ou a dermatite perioral. As mulheres, elas são mais acometidas e apresentam duas formas, a forma aguda e a forma crônica. A estomatite alérgica de contato aguda, ela apresenta ou não edema, com ulcerações superficiais, presença de prurido, pontadas e sensação de formigamento. A estomatite alérgica de contato crônica apresenta lesões eritematosas ou brancas hiperceratóticas, bem como a presença de erosões. A estomatite de contato ela pode estar associada ao consumo de produtos contendo cinnamaldeído, um óleo encontrado na casca da canela, ou ácido cinâmico ou óleos essenciais. As lesões se apresentam com placas retangulares alinhadas ao longo da superfície do plano oclusal. A base ela é eritematosa, mas predominantemente elas são brancas. Pode ocorrer ulceração no interior da lesão. Alguns tipos de estomatite de contato pode ser parecida clínica e histopatologicamente com o líquen plano. Porém, essas lesões elas não migram e envolvem a mucosa adjacente ao material restaurador, como por exemplo a estomatite liquenoide de contato com o material restaurador ou amálgama. O tratamento para estomatite alérgica de contato inclui a remoção do alérgeno suspeito,
administração de anti-histamínicos mais anestésico tópico, bem como corticosteroides tópicos. Outro tipo de reação alérgica que pode acometer a cavidade bucal é o angioedema, caracterizado pelo aumento do volume edematoso difuso dos tecidos moles, causado pela desgranulação dos mastócitos e mediada por imunoglobulina do tipo E. Os alimentos, cosméticos, medicamentos tópicos, estresse e intensa exposição solar pode ser algum dos fatores etiológicos. Pode também ser mediado por imunoglobulina E quando está associado ao uso de alguns medicamentos como captopril e enalapril. Esse tipo de reação não responde a antihistamínicos. Esse tipo de reação acontece pela ativação do complemento hereditário ou adquirido, desencadeado por processos dentários. A presença de níveis elevados do complexo antígeno-anticorpo, como no caso do lúpus eritematoso e infecções virais e bacterianas, sugerem maior probabilidade de acontecimento, e em pacientes com alta contagem de eosinófilos no sangue periférico. Alguma das características do angioedema é o início relativamente súbito, com o aumento do volume tecidual macio, como observado nas imagens, sendo indolor único ou múltiplo, com presença ou não de prurido e eritema. A resolução se dá entre 24 a 72 horas. Os locais mais acometidos são as extremidades, como face, os genitais, tronco e pescoço. O diagnóstico se dá pela manifestação clínica relacionada a um estímulo antigênico específico. Pode-se avaliar a presença de C1-INH adequado e funcional. O tratamento para o angioedema se baseia em antihistamínicos orais e, em caso de edema de glote, adrenalina intramuscular. A intubação ou traqueostomia pode ser necessário em casos extremos. Evitar a classe de drogas como enalapril e captopril, observando a administração e concentração. A reação anafilática ou anafilaxia apresenta variados mecanismos e apresentações clínicas e níveis de gravidades diferentes. Apresenta uma reação aguda potencialmente fatal e usualmente, mas não sempre, pode ser mediada por um mecanismo imunológico, ou seja, uma reação alérgica. Ela resulta da liberação de mediadores de mastócitos e basófilos. A anafilaxia ela pode ser causada por antibióticos, que é a causa mais comum de anafilaxia induzida por drogas. Pode ser causada também por látex, apresentando o aumento da incidência na última década, através de múltiplas exposições da mucosa ao látex em cirurgias e cateterização, bem como o uso frequente por profissionais da área da saúde. Outros fatores que podem desencadear a anafilaxia ou reação anafilática é o veneno de himenópteros, com uma incidência variando de 0,4% a 5%, bem como alimentos. Estima-se que 2% da população norte-americana tenha a alergia alimentar, com até 100 óbitos por ano. As causas mais comuns nos adultos são os moluscos e nas crianças o amendoim. Outras drogas relacionadas aos ataques de anafilaxia são os anti-inflamatórios não hormonais, os AINES,
Provavelmente é a segunda droga causadora mais comum de anafilaxia após os antibióticos. A incidência varia na dependência da inclusão de indivíduos asmáticos. Nesses dois quadros, apresentamos as principais características da reação anafilática, apresentando um eritema, prurido e urticária difuso, angioedema, broncoespasmo, edema da laringe, aumento dos movimentos peristálticos, hipotensão, arritmia cardíaca, náusea, vômitos, delírios, dor de cabeça, sensação de morte iminente, perda da consciência e rubor. Caso o paciente apresente uma reação anafilática resultando em edema de língua, tecidos parafaringianos ou laringe, e ele está em insuficiência respiratória aguda, o cirurgião dentista deverá seguir os seguintes passos: injetar de 0,3 a 0,5 ml de adrenalina por via intramuscular ou subcutânea, dar o suporte respiratório e cardíaco e solicitar um socorro imediatamente. Obrigado pela atenção e segue no slide o contato para dúvidas ou sugestões.